Paz e bem a todos os amigos equipistas. Eu sou José Luiz da Cristina. Eu sou a Cristina do José Luiz. Somos do setor B de São Carlos e estamos aqui para solicitar a você, que é equipista de base, a prestigiar participando da nossa jornada espiritual que acontecerá agora na última semana do mês de agosto. Essa jornada está sendo preparada com muito carinho e dedicação pelos dirigentes da nossa regional e consistirá de palestras elaboradas pelos sacerdotes que iriam pregar nossos retiros, mas que infelizmente, em função da pandemia, eles não puderam ocorrer, né? Será uma jornada muito rica em espiritualidade dentro do tema Tua graça me basta, o teu amor me sustenta. E dentro desse contexto de espiritualidade, vamos conhecer um pouco da história de uma santa que é muito querida por nós. E como podemos falar de santidade? Uma linguagem de fácil entendimento é através dos exemplos dos santos. Os santos, eles são necessários para nós, para que nos ajude e venham em nosso auxílio na hora da nossa morte. Por isso devemos venerá-los. Os santos têm como prática o jejum corporal, nos quais os vícios são reprimidos, o espírito elevado e as virtudes são mais facilmente praticadas. Por isso, julgo necessário o jejum, a abstinência e a penitência, afirma Santa Edvige, é a qual nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dela, como ela viveu em busca da santidade. Santa Edvige nasceu em 1174, numa região chamada Silésia, que hoje é uma região situada entre a Alemanha Oriental e a Polônia. Era de uma família riquíssima, de grande poder. Ela foi criada com muita dedicação e conforto por sua mãe. Quando tinha 12 anos, conheceu o seu noivo Henrique, duque da Silésia, e casou-se no mesmo ano, tornando-se a duquesa da Silésia e da Polônia. E Edvige, mesmo que nobre, era extremamente humilde e caridosa. Contam os seus historiadores que Edvige vivia com uma renda mínima, usando o restante para socorrer os pobres, os enfermos, os idosos, as viúvas, as crianças abandonadas, os endividados e encarcerados, a quem ajudava pessoalmente. Em certa ocasião, quando estava visitando um presídio, ela descobriu que muitas pessoas ali se encontravam por não poderem pagar suas contas. Desde então, ela começou a saldar as dívidas dos encarcerados, devolvendo-lhes a liberdade. Ela também os ajudava a recomeçar a vida, conseguindo-lhes emprego. Por esse motivo é que no Brasil ela é invocada como a padroeira dos pobres e endividados. De sua casa paterna e dos costumes familiares, a duquesa Edvige trouxe para a Silésia um culto particular à Nossa Senhora Mãe de Deus e aos santos. Nós podemos ler em uma de suas biografias que, tendo em vista que com justa razão amava acima de todos os santos, a Mãe do Senhor, ela levava sempre consigo uma estatueta dela. Com frequência, pegava a estatueta para olhá-la com amor e devoção, aumentando cada vez mais a sua veneração à Virgem Santíssima.
Com essa estatueta, Edviges abençoava os doentes e esses ficavam bons. E quando esses queriam beijar-lhe a mão, ela dava a estatueta para ser beijada. Procurava levar também outras pessoas à devoção à Santíssima Virgem Maria. Preparava-se para as festas e as solenidades da Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, com todo fervor. Nas vésperas, ela já jejuava a pão e água. Nos dias de festas, levantava-se bem de madrugada e dirigia-se para a igreja. Isso poderia estar tempo de verão, tempo de inverno, com nevada. Ela caminhava pela neve. Ela nunca gostou que os sacerdotes viessem até o palácio para celebrar. Ela que gostaria de caminhar até a igreja. O ofício de Nossa Senhora cantados pelas monjas, a Santa Missa celebrada em louvor à Virgem e outras solenidades enchiam de júbilo o coração de Santa Edviges. Uma das coisas que Santa Edviges, na oração a ela dedicada, nós vemos, é a preocupação dela com a igreja e os sacerdotes. Ela tinha muita grande preocupação com a vida deles, então ela sempre os ajudava em todas as necessidades. A Santíssima Virgem era sempre sua terna consoladora, mãe de seus olhos. Seus olhos brilhavam ao pronunciar o nome doce da Virgem Maria. No momento de sua morte, Edviges segurava a tal estatueta com tanta força em sua mão esquerda que não foi possível retirá-la, pois foi sepultada assim, segurando a estátua da Virgem. Anos depois, quando seu túmulo foi aberto, os 3 dedos que seguravam a estátua estavam intactos. A descrição disso tudo deve ter deixado uma profunda impressão sobre todos os seus contemporâneos. Outra coisa em relação aos sacerdotes, né? Por que Santa Edviges tinha tanta preocupação com os sacerdotes? Porque ela dizia assim, que era eles que podiam fazer Jesus presente no altar. Então, era através das mãos sacerdotais que Jesus se faz presente no meio de nós. Então, Santa Edviges, ela aprendeu as Sagradas Escrituras durante os anos que ela passou no mosteiro. Ela permaneceu no convento por quase 7 anos. Neste tempo, esteve em contato direto com o estilo beneditino de vida, inspirado por São Bento de Núrcia, que isso significava que elas precisavam fazer vida comum, orações frequentes durante o dia, meditação, leitura diária das Escrituras, leitura durante as refeições e, sobretudo, uma liturgia solene que envolvia a mente e coração de todos. Nas suas biografias a gente encontra depoimento dos criados do palácio, né? Que Edviges em suas orações no quarto, que ela se ajoelhava, muitos criados viam através da fresta da porta que ela nas orações dela, ela levitava e a luz sobre ela era intensa. Então, isso são depoimentos das pessoas que viviam com elas. E também no convento, lá no mosteiro, lá que ela viveu, as alunas aprendiam a língua latina para participarem da leitura em comum dos salmos e outras leituras. Liam também as obras dos santos escritores dos primeiros séculos da igreja, chamado os pais ou os pobres da igreja, ou os padres da igreja,
que mostravam um modo de viver concretamente a palavra de Deus. Então, após o falecimento do seu marido Henrique, ela foi viver no mosteiro de Tribnitz, que havia sido fundado pelo marido, mas não fez votos religiosos. Não era monja nem freira, mas não deixou de praticar as regras monásticas. Ela levava uma vida de oração e penitências rígidas, sendo a mais humilde e obediente de todas as monjas. Inclusive, nesse mosteiro, a Madre Superiora era a filha de Santa Edviges. Então, Edviges só não fez os votos religiosos porque, apesar de viver tão pobremente, era possuidora de inúmeros bens, herdados de seus pais e de seu marido. Não era por si só que não abandonara os bens materiais. É que, não professando os votos religiosos, podia dispor de seus bens em favor aos pobres. Então, até nisso ela pensou. Apesar de ter levado uma vida de religiosa, ela podia dispor dos seus bens da maneira que ele era conveniente. E tem uma coisa que, lendo a biografia de Santa Edviges, que me impressionou muito, que é o milagre do vinho. Esse milagre do vinho foi feito em vida, que logo que ela se casou, o marido gostava que bebesse vinho às refeições. E ela não bebia. Então ela punha água na taça dela. Como eram taças de metal, de prata, de metal nobre, ele não ia perceber. E um dia ele falou para ela assim: você está bebendo água, você não está bebendo vinho. Ela falou: não, eu estou bebendo vinho. Prove e você verá que eu estou bebendo vinho. E no copo realmente continha água. E ele provou e realmente era vinho. Então ela já fazia milagres em vida, pela vida que ela levava. E eu falo da biografia de Santa Edviges porque eu estou hoje falando dela como realmente uma devota dela, de participação na vida da igreja dela aqui na nossa comunidade. Porque há muito tempo, há quase 30 anos atrás isso ocorreu, como todo mundo na vida, passa por dificuldades, nós também passamos por dificuldades. E eu fui até a igreja numa missa e, olhando a imagem dela, eu olhei para ela e falei assim: desculpe a emoção, se você ajudar a gente a sair dessa situação, eu venho trabalhar na sua igreja. E como vê, eu estou trabalhando na igreja dela há quase 30 anos. Então, é uma coisa que ela preparou o momento certo de eu ir trabalhar. É uma coisa que nos enriquece muito. E em seguida o Zé Luiz foi também. Então a gente vê que a vida de igreja é um chamado individual, mas é um chamado em casal, Então, esse relato que eu queria contar para vocês, de que também sempre quando estamos passando por uma necessidade, seja ela qual for, é a ela que eu recorro, porque ela está sempre pronta a nos ajudar. E outra coisa também que ocorreu foi que São João Paulo II iniciou seu pontificado no dia 16 de outubro, por ser um dia dedicado a Santa Edviges, no qual era profundo devoto. Porque eu me lembro
né? Era polonês. Ele, como era polonês, e Santa Edviges era da Polônia. Então, ele iniciou seu pontificado no dia 16 de outubro. Então, como podemos observar, Santa Edviges era casada, mãe de 6 filhos. Vemos que é possível viver a graça e o amor de Deus dentro do matrimônio e assim trilhar o caminho à santidade, como pessoa, como casal e como família. Então, contamos com a participação de todos nesta jornada espiritual que será muito enriquecedora, tá? Um grande abraço a todos. Paz e bem. Amém.